E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de história, tá certo? Nós acabamos de terminar a unidade na qual nós trabalhamos aí sobre todo o governo do Getúlio Vargas, nesse período denominado de República Nova, tá certo? Que vai ser então a partir aí da República do Café com Leite, aonde nós vamos ter aí, né, a ascensão, né, do presidente Getúlio Vargas e todo o processo dele até o ano de 1945, aonde ele termina com seu governo do Estado Novo. E dentro desse governo do Estado Novo nós vimos também a participação do Brasil aonde? Na Segunda Guerra Mundial, né? E hoje nós começamos a trabalhar então essa nova unidade, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Né? Vamos lá então entender como é que começou esse processo? Pessoal, antes de começarmos com a Segunda Guerra Mundial, é importante que vocês façam a atividade da página 32 da apostila de vocês, para relembrar, né, fatos que ocorreram pós Primeira Guerra Mundial, pós a Grande Guerra, né? Quais foram os resultados dessa guerra? O que acabou se originando dessa guerra, né? Então lembrem lá de conceitos como, né, o Tratado de Versalhes, Liga das Nações, né, e os países que estavam envolvidos nesse conflito, tá certo? Vamos entender por que, né, essa guerra vai ter uma continuidade a partir de agora, tá certo? Né, a Primeira Guerra Mundial, agora a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial como se fosse a continuidade dessa Primeira Guerra Mundial por algumas questões importantes, né? E, né, dessas questões importantes nós podemos citar aí esse expansionismo nazi-fascista, do nazismo e do fascismo, né, que foram alguns dos movimentos que a gente estudou, né, anteriormente, tá certo? Nos capítulos passados. E dentro desse processo, a gente tem que voltar a citar a crise de 1929, né, que teve grande repercussão, né, no mundo todo, né, nos Estados Unidos e também na Alemanha. A Alemanha pós-guerra, né, ela ficou refém, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, porque ela dependia dos empréstimos que os Estados Unidos fornecia a ela para a reconstrução do país. Mas a crise afetou principalmente os Estados Unidos. E isso fez com que muitos dos empréstimos que os Estados Unidos fazia, né, fossem cortados. Né? E nesse caso, a economia da Alemanha ficou totalmente prejudicada. Né? E o Hitler vai aproveitar desse momento, né, no ano de 1933, e vai ascender ao poder como chanceler da Alemanha. Né? Então, em pouco tempo, ele vai ter o controle político da Alemanha, né, e vai estabelecer um governo autoritário, que a gente já viu nas aulas passadas, né, de extrema direita. E, né, a base, a linha, né, do Hitler nesse processo, né, era a reconstrução e a reestruturação da Alemanha. Né? Então, por isso, ele vai realizar uma política econômica intervencionista, que vai ser voltada para a industrialização e a militarização, né, do povo alemão. Então, nesse objetivo, né, de reerguer a Alemanha, ele também vai retomar aí extensões territoriais que pertenciam ao antigo Império Alemão, né, antes da Grande Guerra. Né, e, né, a partir daí vai transformar, então, vai se transformar no país mais poderoso da Europa, pela questão desses investimentos que ele vai realizar com, né, a produção de armas, munições e o crescimento do número de soldados alemães, né, que vai ser então investido aí na militarização da Alemanha. Né? Então, para atingir esses objetivos, em 1935 Hitler vai romper definitivamente com o Tratado de Versalhes, né, afirmando aí que ele já tinha todas as dívidas alemãs pagas, saldadas, né, e uma vez então que ele rompeu esse acordo,
né, iniciou aí uma produção, então, dos armamentos, e não só dos armamentos, né, mas também das munições de calibre mais alto, porque o Tratado de Versalhes, né, trazia grandes restrições à questão militar da Alemanha, né, e isso fez com que eles perdessem suas forças militares, né, um contingente de suas forças militares. E isso daí vai fazer então com que eles agora se tornem, né, mais temidos dentro da Europa, né? A Alemanha agora vai ter aí um exército superior aos dos outros países vizinhos próximos a ele, tanto que ele vai utilizar desses exércitos para ampliar então os territórios da Alemanha. E, né, como a gente já viu nas aulas passadas, a gente vai ver uma aliança basicamente entre a Alemanha e a Itália. Ambos ficaram descontentes com todo o processo que ocorreu pós Primeira Guerra Mundial. A Itália ficou decepcionada com o número de territórios que ela recebeu pós-guerra, né? E também a Alemanha pelos territórios que ele perdeu e todas as imposições que foram colocadas pelo Tratado de Versalhes. Essa união, né, vai ser então marcada, né, por outros fatores, que vai ser o anticomunismo, né? Essa união da Itália com a Alemanha e também com o Japão, né? Em estabelecer uma linha totalmente anticomunista e de extrema direita, né? Então o Japão ele vai começar a ter aí também um crescimento econômico dentro do século XIX, né? E também vai ter aí uma idealização, né, de expandir os seus territórios dentro da Ásia, né? E é claro que outros países, né, como a União Soviética e os Estados Unidos também tinham interesse, né, no Japão, né? Mas, né, agora são inimigos, né, da Itália e da Alemanha e, né, como inimigos comuns, né, Itália, Alemanha e Japão, eles assinaram em 1936 um pacto denominado Antikomintern, né, ou anticomunista, né, pelo qual eles propunham então a formar uma barreira contra a expansão comunista na Europa e na Ásia. Então esses três países vão formar assim uma aliança militar que vai ser denominada Eixo Roma, Berlim e Tóquio, né, que vão lutar então contra o anticomunismo e também tendo seus inimigos em comum, os Estados Unidos e a União Soviética, né? E com o apoio da Itália e do Japão, em 1938, Hitler então vai dar início à sua expansão territorial pela Europa, né? Com a pretensão de chegar até a Polônia, né? Para restabelecer o antigo Império Alemão que existia antes da Primeira Guerra Mundial, né? Então, se vocês forem observar nesse mapa que nós temos aqui, temos, né, esse processo de expansão das forças do Hitler dentro das regiões que ele foi conquistando, angariando novamente para o Império Alemão, né? A Inglaterra e a França, né, que participaram então lá da Primeira Guerra Mundial e, né, estabeleceram o Tratado de Versalhes junto com os Estados Unidos para a Alemanha, agora, por meio da Liga das Nações, né, vai reivindicar aí uma das ocupações que aconteceram, que foi a ocupação dos Sudetos, né, que eles estavam ameaçando, né, declarar guerra à Alemanha caso, né, o Hitler não cessasse a política expansionista. E daí, em setembro de 1938, né, representantes dos três países se reuniram em Munique para fazer uma negociação dessa situação, né? O Hitler ele se negava a deixar a região do Sudeto, né? Mas, né, os exércitos da aeronáutica, os exércitos do Hitler estavam bem equipados, bem treinados, né? E eram melhores da Europa toda. E por isso a França e a Inglaterra decidiu, né, não intensificar aí a questão de embate com a Alemanha, e eles entraram num acordo, né, para não ter uma guerra naquele momento, né, para fazer então aí algumas concessões
dentro das reivindicações do Hitler. Porém, eles acabaram falando que não era mais para o Hitler expandir os territórios, continuar essa peregrinação expansionista que ele estava fazendo, né? E ele vai assinar lá então, né, o Tratado de Munique, né? Aliás, a Conferência de Munique, né? Então ele vai dizer que não pretendia mais ter essa política expansionista, claro, só para despistar os ingleses e os franceses, mas desse momento, né, a Inglaterra e a França vão fazer um pacto com a Polônia, dizendo que se o Hitler vier a atacar a Polônia, eles vão intervir, né? E o Hitler, claro, né, não vai seguir lá nada dos acordos que eles propuseram na Conferência de Munique. Ele não ia parar a sua expansão pela Europa, né, até cumprir o seu objetivo de formar um Estado alemão forte e que fosse mais poderoso da Europa. E ele vai então continuar esse processo. E para continuar esse processo ele precisava era retirar um grande e forte possível, né, país que pudesse apoiar, né, a Inglaterra e a França, que era a União Soviética. Para isso ele faz um tratado com a União Soviética, um tratado de não agressão, né, aonde ele promete, né, que quando ele entrasse para atacar a Polônia, cederia alguns territórios da Polônia para a União Soviética. Esse tratado vai ser conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov, tá certo? E, né, então, dentro desse tratado, a Alemanha se comprometia a entregar parte do território da Polônia para os soviéticos se eles mantivessem a neutralidade em um novo conflito, né, que envolvesse a Europa, né? E assim, né, no Pacífico, né, lá o Japão vai também começar aí a fazer o seu expansionismo territorial. Vai começar atacando, né, em 1931 a região da Manchúria e depois a China no ano seguinte, no norte da muralha, né? E, né, com esses interesses em comum, os japoneses, os alemães e os italianos vão firmar um acordo, então, nesse processo que vai se tornar, então, o início do conflito da Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula, nós vamos estar trabalhando, né, como que vai começar esse conflito a partir do ataque do Hitler à Polônia, né, e como que vai se desenvolver todo esse conflito até a sua finalização, tá certo? Pessoal, antes que a gente acabe essa aula, vou pedir encarecidamente para vocês que façam a atividade interpretando documentos na página 34 e 35. Então, revisando com vocês sobre a questão das atividades, a atividade da página 32 e a atividade da página 34 e 35, para nós podermos discutir na nossa próxima aula pelo Zoom. Então, pessoal, nossa aula acaba por aqui. Espero vocês para a próxima aula. Até mais. Tchau!